Meu nome é Ângeles e hoje nós vamos falar sobre animismo. Animismo é um tema que traz muita curiosidade, muitas dúvidas durante o desenvolvimento mediúnico. E hoje vamos tentar esclarecer um pouquinho dessas dúvidas. Animismo, né? O que é, né? Animismo são fenômenos naturais do próprio psiquismo humano. Ou seja, tem a intervenção da própria personalidade do médium nessas comunicações dos espíritos desencarnados. Só lembrando, médium é toda pessoa que sente, né, num grau ou, ou outro, né, a influência dos espíritos. E essa faculdade, ela é inerente ao homem, e desta forma não constitui um privilégio exclusivo de uma pessoa ou de outra. O animismo, ele é classificado pela doutrina espírita em duas categorias básicas: os mediúnicos, que é intermediado pelo médium, e os anímicos, que são produzidos pelo próprio espírito encarnado. Aí, animismo, puxa, de onde que vem essa palavra, né? Vem da palavra ânima, do grego, que significa alma. Então, só uma curiosidade. Então, nesse aspecto, se o médium, né, ele traz consigo determinada bagagem de conhecimentos, de aprendizados adquiridos em existências anteriores, poderá retirar, sim, né, dessas memórias, ideias, fragmentos que estão fora do alcance da, da atual instrução, do atual conhecimento, do atual grau de consciência que nós estamos nesse exato momento. Eu trouxe alguns trechos aqui de algumas obras espíritas que cita o animismo. Então, vamos falar primeiro do André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, e ele define animismo como o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação, que é exatamente o que foi falado há pouco. Um outro trecho do livro Mediunidade, Tudo que você precisa saber, do Simonetti, ele cita que animismo, na prática mediúnica, é algo da própria, é algo da alma, é algo da alma do próprio médium, interferindo no intercâmbio. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele cita: animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. Tem uma outra obra também, do Alexander Aksakov, que é Animismo e Espiritismo, que ele cita assim, ó: todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano, e mais especialmente os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Tem também uma outra citação do Ernesto Bozano, que ele afirma, né, o animismo prova o espiritismo. E no livro dos Espíritos, lá na questão 249, Kardec elucida: todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando reveste o corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. E uma outra citação, aí no livro dos médiuns: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito, né? Então, veja que todas essas citações em várias obras, e tem muitas outras,
elucida sobre o animismo, e todas elas convergem no mesmo sentido. Então, dessa forma, nós podemos observar que o animismo, ele confirma existir no ser humano algo que é capaz de atuar fora, né, do corpo somático, mantendo a individualidade, mantendo a autonomia. E na visão espírita, é exatamente a de que o espírito tem, né, existência independente do corpo, e por isso sobrevive a ele, pode continuar a se manifestar depois do desencarne, por exemplo, agindo sobre coisas, agindo sobre seres. Então, as nossas percepções, elas são atributos do nosso espírito, não são inerentes ao nosso eu espiritual. E essas percepções, né, elas vão chegar através dos nossos órgãos dos nossos órgãos dos sentidos. Então, assim como Allan Kardec trouxe aqui nesse trecho. Como espírito livre, estamos nos manifestando através do corpo. Então, se queremos perceber o mundo à nossa volta ou se queremos agir. Então, nós empregamos os nossos recursos físicos, né? Mas daí, nós podemos nos perguntar, então, se estamos encarnados, nós perdemos a nossa natureza espiritual? Não, né? Nós continuamos a ser um ser espiritual, tanto que quando nos expandimos espiritualmente, nós vamos manifestar as nossas possibilidades. Essas possibilidades, elas não foram perdidas. Então, vamos lembrar que estamos nessa existência nesse momento, mas nós já tivemos outras existências, nós já tivemos outras experiências. Então, essas bagagens, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, ele vem junto, né? Carregado isso, né? Encarnação após encarnação. Isso nunca se perde. E então nós vamos manifestar, né, durante um processo as nossas possibilidades. Elas não são perdidas. E daí assim, como ocorre então, né, o fenômeno anímico? O que é necessário? Então é necessário que o perispírito do encarnado ele se desprenda, né, parcial e momentaneamente do seu corpo físico. Então, nessas circunstâncias, a alma ela toma conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com o seu entendimento. Então, nessas circunstâncias, pode entrar em comunicação com outros espíritos desencarnados e encarnados. Durante esse desprendimento ou emancipação, que pode ser mais ou menos duradouro, diz que o espírito do encarnado ele encontra-se desdobrado, em estado semelhante ao de transe, fica aí situado entre a vigília e o sono. Estado de vigília é aquele estado que a gente não está dormindo, mas eu tô quase entrando num estado de sono, mas eu estou percebendo o que está acontecendo à minha volta, né? Então, o, o médium, ele funciona como um intérprete do pensamento do espírito, imprimindo naturalmente as comunicações mediúnicas, que ele está intermediando as características peculiares da sua personalidade. Tá certo? E qual que é a principal função do animismo? A principal função é auxiliar no processo de distinção entre fenômenos anímicos e os fenômenos espíritas. Quando a gente fala de fenômeno anímico, eu estou falando dos fenômenos produzidos pelo espírito encarnado. E os fenômenos espíritas
Estou falando dos produzidos pelo espírito desencarnado. Os fenômenos espíritas, eles englobam todos os fenômenos produzidos por ação de um espírito, quer encarnado ou não, segundo Kardec, né? Ele até cita na Gênese, lá no item 9, no capítulo 13, os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. Puxa, o que é erraticidade mesmo? Erraticidade é o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. E todos esses fenômenos, eles são classificados conforme o seu agente. Então, eu tenho lá, né, o fenômeno mediúnico espírita, que nós acabamos de ver, que são produzidos por um espírito desencarnado, através de um médium, e o fenômeno anímico, que são produzidos pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem uso dos sentidos, né, graças aí à expansão do perispírito. Tem alguns exemplos de fenômenos, né, de telepatia, clarividência, enfim, tem inúmeros exemplos de fenômenos anímicos que a gente pode estudar, que a gente pode procurar conhecer. Eu trouxe alguns deles aqui, que inclusive está na obra, estudo sobre mediunidade, da dona Terezinha. Então, todas essas manifestações mediúnicas, né, elas foram classificadas por Allan Kardec como fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes. Então, elas trazem o teor anímico do médium, uma vez que este não age como uma máquina, né, como um robô ali na recepção e na transmissão da mensagem do espírito comunicante. Então, quanto maior o grau de expansão do perispírito, mais expressivo poderá ser o fenômeno anímico. Pois o encarnado, né, o médium ali encarnado, ele passa a desfrutar de uma maior liberdade em relação ao corpo. Então, ele age de uma forma mais liberta, é como até se desacoplasse, né? Então, é possível recuperar algumas possibilidades mesmo de ação extra corpo físico, né? Então, vamos falar um pouco dos exemplos de fenômenos. Então, o primeiro deles aqui é o fenômeno de telepatia, que é a transmissão ou recepção de pensamento à distância. O fenômeno de telepatia, ele é conhecido desde as épocas mais remotas, né? E hoje em dia, há muitos estudos de telepatia que está relacionado ao magnetismo, ao hipnotismo, ao sonambulismo também. Então, entende-se por telepatia a transmissão do pensamento e sensações, seja pelo espírito de um indivíduo sobre outros, sem que seja pronunciada nenhuma palavra, sem que tenha algo escrito, sem que tenha algum tipo de gesto. Quem pensa não é o cérebro ou o corpo físico, mas sim o espírito, que funciona como uma estação emissora e receptora dos sinais, realmente, né? É como se a gente pensasse numa espécie de uma antena super poderosa. E daí a gente pode se perguntar, mas e como que se comunicam os espíritos? A gente está falando aqui da nossa realidade. E os espíritos desencarnados, né? Eles se veem e se compreendem. Sim, simples assim, né? A palavra, assim como estou falando aqui agora, ela é material. É o reflexo do espírito, é o reflexo do nosso espírito, quando nós falamos. O fluido universal, ele estabelece entre eles, né, no mundo espiritual, essa constante comunicação.
Então, esse fluido já é o veículo de transmissão dos pensamentos. Assim como para nós, né, no nosso plano material, o ar é o do som. Então, pensamento é força criadora. A gente tem que ficar bastante atento. Muitas vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente pensa, ou entra numa sintonia, e na verdade nós estamos criando. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso. Aí, como se explica, né, que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Tem um trecho no Livro dos Espíritos que Kardec fala assim, ó, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos, né? Kardec também fala da transmissão oculta do pensamento. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, ele cita, também podemos captar pensamento dos espíritos. Então, realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Muito legal, né? Aí vamos falar agora do segundo exemplo, que é de clarividência e clareaudiência, que é um termo para designar visão e audição sem o concurso dos olhos ou dos ouvidos, mesmo à distância. Então, na clarividência sonambúlica, é possível ter, né, uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão do passado, em alguns casos excepcionais, até um pressentimento a respeito do futuro. Esse termo, clarividência, ele surge pela primeira vez lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec traz o tema emancipação da alma. E a clareaudiência, o médium escuta com muita nitidez o que o espírito fala no momento da comunicação. Ele ouve exatamente como se estivesse ali, né, escutando do lado dele, né? Se tivesse alguém aqui do meu lado. Mas isso não quer dizer que não tenha, né? Ação sobre a matéria. É a capacidade de movimentar objetos ou modificar substância sem contato aparente e mesmo à distância. Tem um exemplo aqui da paranormal russa, Nina Kulagina, que era capaz de mover pequenos objetos com a força do pensamento. Um outro exemplo é a russa Helena Blavatsky, é fundadora da Sociedade Teosófica. Ela desenvolveu a teoria das formas pensamento, que são criações mentais, né, que utilizam a matéria fluídica para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Então, desse ponto de vista, seja encarnado ou seja desencarnado, podem criar formas de pensamento, de acordo com a qualidade, né, do pensar. Então, mais um exemplo que pensamento é criação, né, força criadora. Aí nós temos a ideoplastia, que é a projeção de imagens e até a sua materialização. Então, a ideoplastia, ela se manifesta, né, mais intensamente nos médiums mais sensitivos e que têm uma abundância de fluidos vitais. Então, essas pessoas mais sensitivas, elas quando se concentram, quando mentalizam fortemente determinados objetos, através aí da sua vontade, ela exterioriza isso, né? Ela exterioriza esses pensamentos, formas, e elas podem reproduzir momentaneamente determinadas formas mesmo. A gente até fala que são chamados efeitos físicos. Então, há uma materialização ali de algo, um objeto, inclusive, né?
Então, esse termo de ideoplastia, ele foi criado pelo Dr. Duran em 1860 para designar os principais caracteres da sugestibilidade. E depois tiveram, né, outros estudiosos que trouxeram também esse exemplo ao longo do tempo. E aqui está o do Ernesto Bozano, né? O pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. Então, é moldagem da matéria viva, elaborada pela força do pensamento. Então, uma outra citação que comprova é, a projeção através da ideoplastia. Aí nós temos o exemplo de bicorporeidade, ou desdobramento, né, para alguns. Então, o perispírito em desdobramento, se tornando visível e às vezes tangível, mesmo à distância do corpo físico. Kardec, ele menciona o termo aparição tangível, que se pode tocar. Então, o perispírito, no seu estado normal, ele é invisível, né? Invisível. Mas como é formado de substância etérea, vamos voltar lá na aula de perispírito, né? Ele é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, ele pode, por sua vontade, passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível, perispírito. É uma das mediunidades, assim, acho que mais extraordinárias que tem, né? É uma coisa, assim, fantástica. Tá em dois lugares ao mesmo tempo, né? Um exemplo bem interessante disso é o do Eurípides Barçanufo, né? Na biografia do Eurípides tem um trecho bem interessante que conta que ele estava dando aula lá na escola, estava na sala de aula com os alunos e ele entra em transe. Ele se desdobra e ele vai fazer o atendimento numa outra cidade, longe de onde ele estava, vai fazer o atendimento de um parto, de uma senhora que estava precisando muito, né? Estava com uma série de dificuldades ali. E ele fez o parto e foi tudo bem, e tanto a mãe quanto a criança ficaram super bem, né? E ele voltou para a escola, depois de finalizar todo esse processo, voltou para a escola. Tudo isso em desdobramento. Quando ele voltou para a escola, o, o homem, né, que assistia essa mulher, ele apareceu lá na escola pedindo a ajuda dele, que ele fosse fazer o atendimento, que ele fosse fazer esse parto. E daí o Eurípides falou, não é necessário, a mãe e a criança passam bem. O homem não entendeu nada, não acreditou nele, no que ele estava falando, como é que pode, né? Eu deixei ela lá para ter o bebê e ele está falando que, tá, né, que eu já fiz o parto e está tudo bem. O homem não acreditou e exigiu que o Eurípides o acompanhasse até o local. O Eurípides foi. Chegando lá, a mulher, né, que tinha acabado de dar à luz, olhou para o Eurípides e falou: Mas por que você voltou? Tá tudo bem com a gente. O homem não entendeu nada do que estava acontecendo. E o Eurípides retornou aí à escola. Então, um exemplo muito interessante, né, de bicorporeidade. Outros exemplos também é do Chico Xavier. Ele também tinha essa capacidade de desdobramento. A gente até encontra um trecho, um exemplo disso, no momento que o Divaldo Franco, ele está escrevendo uma carta para Chico Xavier, na época ele não conhecia ainda pessoalmente o Chico Xavier, e naquele momento o Chico Xavier, ele teve a percepção e ele se desdobrou lá da cidadezinha que ele morava, né, lá em Minas, e foi até a casa do Divaldo Franco, né? Chegou até o quarto do Divaldo Franco. Então, é um outro exemplo. Eu acho fantástico esse fenômeno, né? Incrível.
E daí tem o fenômeno de pré-cognição e retrocognição, que é o conhecimento prévio ou posterior de acontecimentos sem a possibilidade de acesso material aos fatos pelos sentidos comuns. Então, aqui são alguns exemplos, tem vários outros exemplos de fenômenos anímicos que vale muito a pena conhecer. Se a gente for falar mesmo dos detalhes, né, de cada um desses fenômenos e falar de todas as características, é uma aula específica só de fenômeno. E daí a gente fala assim, né? Pode se perguntar, podemos isolar o animismo da mediunidade no fenômeno mediúnico, né? Dificilmente. Por quê? Né? Porque são as próprias faculdades anímicas dos médiuns que o fazem instrumento para as manifestações dos espíritos. Então, há uma condição orgânica que favorece essa expansão perispiritual. Então, reconhece, então, que o animismo é algo perfeitamente normal, né? Pois o médium, ao interpretar as ideias de um espírito comunicante, ele imprime as características próprias, como a gente já falou, mesmo em se tratando aí dos chamados médiums mecânicos. O médium mecânico, ele é passivo, quando não mistura aí as suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. O seu concurso, né, o concurso ali do médium, é sempre indispensável, como a de um intermediário. Isso, inclusive, está no próprio livro do, dos médiuns. Então, a priori, não há médium totalmente passivo, ou seja, aquele que não interfere na transmissão da mensagem, como menciona, né, o Allan Kardec. Então, é importante considerar que toda comunicação mediúnica tem o seu componente anímico, uma vez que o médium ele age necessariamente como um intérprete dessas mensagens, ainda que não se dê conta desse fato, né? Então, a influência dos médios nas comunicações ela é observada, sobretudo, quando transmite ideias, né, de espíritos com os quais esse médium ele não tem qualquer afinidade, seja afinidade fluídica, seja uma afinidade moral, seja uma afinidade intelectual. Aí a gente pode se perguntar, mas o espírito, então, o espírito do médium, exerce alguma influência sobre as comunicações que fluem, né, através dele, né? Sim, exerce. Se esses são simpáticos e têm afinidade, o quê? O espírito comunicante e o espírito do médium pode alterar, sim, as respostas, né, e assimilá-las às suas próprias ideias. Então, a gente observa que, até certo ponto, o animismo é condição necessária para o fenômeno mediúnico. Então, sem o conteúdo do médium, é muito mais difícil para o espírito transmitir as suas ideias e o que pretende com elas. Então, de posse desse conteúdo mental e até emocional do médium, fica, né, mais fácil para o espírito se fazer entendido, né, podendo transmitir de uma forma mais natural, de uma forma mais desenvolta, de uma forma mais segura o seu raciocínio. Então, o bom médium, ele é aquele que transmite tão fielmente quanto possível o pensamento do comunicante, interferindo o mínimo possível no que esse tem a dizer. Então, quanto mais conhecimento técnico, mais conhecimento teórico o médium tiver, mais fácil será para mentores, né, encontrarem aí nos seus arquivos mentais um material que esteja em sintonia com as mensagens transmitidas. E da mesma forma, né, que quanto mais prática e vivência mediúnica tiver o médium, mais fácil será para ele mesmo compreender
o sentido do que está sendo transmitido, né? Podendo aí passar, né, com mais segurança as ideias que vêm na mente. Então, dessa relação íntima, né? Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única. É o espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugazes, durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos. E quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos. Uma citação do Ernesto Bozano. E tem uma outra no livro dos médiuns que fala: alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e os seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em um mau intérprete. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatizem com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos, né? Que é o que a gente acabou de falar, né? Aí, um outro ponto que é bem importante também levar em consideração, quando a gente fala de animismo e desenvolvimento mediúnico, é a postura, né? A importância aí do coordenador e dirigente na identificação desse animismo. Então, a postura correta é de orientar, de esclarecer tanto o espírito encarnado como o desencarnado. Não dá para interromper um atendimento que está, né, uma manifestação mediúnica que está ocorrendo ali. Então, o papel desse dirigente, desse coordenador, é fazer o atendimento, é prestar aí os esclarecimentos necessários, né? Vamos lembrar que o atendimento fraternal médio, pouco a pouco, ajuda ele a se equilibrar, coloca em condições de cumprir a sua tarefa mediúnica. E também não pode ser esquecido o fato de que o chamado animismo, ele pode esporadicamente acontecer até em médiuns bem experientes, entre uma manifestação e outra, né? Quando o médium compreende que ele é apenas um instrumento, um meio usado pela espiritualidade, fica mais fácil, né? Se torna até, vamos dizer assim, fica maleável, né? E deixa a mensagem fluir de uma forma mais livre, né? De uma forma mais natural. E a comunicação, ela tende a se tornar, né, a acontecer de uma forma mais fiel em seu conteúdo. Então, esse cuidado deve ser ainda maior quando, pela persistência de manifestações anímicas, se percebe, por exemplo, a presença de um obsessor atuando na mente do médium e trazendo, né, ressuscitando situações, muitas vezes, ou sentimentos de culpa ou frustrações que estão lá depositadas no subconsciente desse médium, que está relacionado a vidas anteriores. Isso pode acontecer, isso traz todo um, um sofrimento. Então, nesse caso, é necessário conduzir, né, normalmente o diálogo até o final, né, certo de que assim que finalizar, possa haver o auxílio ao médium, até para ele liberar essas tensões subconscientes e prosseguir aí de uma forma satisfatória a prestação desse serviço, né, que é a tarefa mediúnica. Então, nós podemos observar aqui no livro Imersão do Passado, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nefrálgico em que viciou o pensamento,
para nós, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo, né? Então, o quanto que a gente precisa ter muita atenção, muita consciência a respeito desse processo. Um outro ponto que também é importante a gente pensar e entender como ocorre é o animismo e mistificação, né, ou as chamadas fraudes, né? Um ponto que merece, né, ser considerado em relação às manifestações mediúnicas, né? Diz respeito muito a vinculações com processos de perturbação espiritual. Então, nessa situação, o animismo ele se manifesta de forma descontrolada. Inclusive, esse assunto ele está bem explorado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, frequentemente, pessoas encarnadas nesse estado de perturbação, né, e provação, não deixa de ser uma provação passar por isso, são observadas durante essas reuniões mediúnicas algum desajuste, essas pessoas elas podem ficar mergulhadas aí num complexo estado emotivo ali, né, numa manifestação mediúnica, fazendo todo um desequilíbrio para si, para o ambiente. Então, quando na realidade, nada mais que estão exprimindo coisas de si mesmo, lá do seu subconsciente, de épocas passadas, e inclusive há espíritos que se aproveitam desse estado. Então, vamos lembrar, do mesmo jeito, né, que nós estamos aqui encarnados, e tem pessoas boas, e tem pessoas más, no plano espiritual é a mesma coisa, né? Tem espíritos de luz, tem espíritos evoluídos, espíritos super adiantados, mas também tem espíritos zombeteiros, espíritos que querem se aproveitar da situação, que querem realmente trazer um desequilíbrio para a reunião mediúnica, para que a reunião mediúnica ela não alcance o propósito, para que ela não chegue ao final, para que, enfim, né, o trabalho não saia a contento. Então, tudo isso, né, todas essas situações, elas interferem ali naquele ambiente. Então, o preparo do médium é essencial, o preparo do ambiente, o preparo do coordenador ou dirigente do trabalho mediúnico, são extremamente importantes. É um trabalho coletivo, de pensamento ligado a Deus, de pensamentos elevados, para que toda aquela situação, né, todo aquele trabalho transcorra da melhor maneira possível. Então, se faz necessário, né, o tempo todo, nosso estudo, aquisição de conhecimento espírita, desenvolvimento espírita, né, para que a gente também tenha a capacidade de analisar, de avaliar essas mensagens, essas comunicações, porque muitas vezes podem haver mensagens falsas, mensagens que não têm sentido nenhum, que cause ansiedade, que cause algum tipo de desconforto. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração. Um outro fator também que é importante a gente pensar, né, muitas vezes o próprio médium, ele pensa tanto, e ele está tão conectado aos problemas externos, que ele acaba virando o obsessor de si mesmo, né? Então, não há um perseguidor ali, não há um outro espírito que está provocando, né, um desarranjo, né, uma desarmonia. Às vezes, o próprio médium, ele mesmo, traz essa situação para ele mesmo, inclusive, né? Então, são pontos de atenção.
Eh, a mistificação, né, a gente, eh, provavelmente vocês já ouviram falar, embora o médium ele filtre, vamos dizer assim, né, a mensagem, pode acontecer do espírito comunicante, o espírito desencarnado, blefar muitas vezes, podendo se passar por uma pessoa que não seja ele, né, podendo se passar por querendo trazer, às vezes, uma notícia, querendo trazer uma informação que não é verdadeira, né, que não é real, trazendo falsas revelações, trazendo falsas instruções. Então, isso também pode acontecer, e de novo, por isso a importância do estudo, por isso a importância de avaliar cuidadosamente essa comunicação, seja ela através da psicofonia, seja ela através da psicografia, seja ela qual for. É extremamente importante a avaliação cuidadosa dessa mensagem que chega até nós. Bom, falamos então do que é animismo, falamos dos fenômenos, falamos de alguns exemplos, falamos do animismo na mediunidade, falamos aqui agora de animismo e mistificação. Então, trazemos, né, falamos de dúvidas, de algumas curiosidades. Todos esses pontos que foram tratados, para quem tiver curiosidade, aqui está a bibliografia. Então, tem muito assunto, tem muito mais coisa que a gente pode explorar. É um assunto muito interessante, e, e o aprendizado ele é contínuo. Então, vale a pena, sim, buscar algumas obras dessa e fazer a leitura, que é bem bacana. Obrigada por você estar até aqui comigo, e até uma próxima. Até mais.